Stole. Um magnífico dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Geração voz profética. A geração que arde, a geração que queima, a geração que queima o fogo santo do Senhor. Aleluias. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus, por mais esse dia que é o dia do Senhor. Como vocês estão? Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Sejam todas bem-vindas a esse primeiro dia deste desafio, uma vida com propósito, uma vida com o Espírito Santo. Hoje é o nosso primeiro dia, dia 1. E o tema do livro, que é como título do tema do livro desse capítulo, é Tudo Começa com Deus. E o Senhor Espírito Santo me lembrou de Gênesis, capítulo 1, onde diz: no princípio, Deus. No princípio, Deus. Deus é o princípio de todas as coisas. E a palavra que o Senhor fez arder para esse dia, para a sua igreja, diz completamente e define completamente quem é Deus, quem é o princípio de todas as coisas. E se você puder nessa hora fechar os seus olhos, eu quero orar pela sua vida. E eu quero pedir ao Senhor para que esta palavra ela venha ser liberada e que ao sair dos meus lábios, esta palavra venha como uma chama, como uma labareda de fogo ao seu coração, ao seu espírito, e que o seu espírito possa arder e incendiar, arder, arder como Deus arde, porque Ele é fogo. Aleluias, aleluias. Que esta palavra venha também como um martelo, que despedaça toda pedra, que despedaça toda a incredulidade, toda a dureza de coração. Que esta palavra venha a ser liberada como um fogo consumidor ao teu espírito e venha a ser liberada como um martelo que despedaça a penha, que despedaça a rocha, em nome de Jesus. E que esta palavra venha cumprir o propósito, a finalidade para o qual ela foi liberada do teu trono de glória, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Pai. Nós estamos aqui, Pai, porque nós somos sedentas, porque nós somos famintos pela Tua palavra, pela Tua verdade, pelo Teu poder, pelo Teu fogo, pela Tua brasa viva do Teu altar. Nós somos famintos e famintas, Senhor, pela palavra, porque a palavra é vida, porque a palavra é vida eterna. Senhor Espírito Santo, o Senhor que é poder, o Senhor que opera, o Senhor que é dono da palavra, o Senhor que traz a palavra, o Senhor que opera de acordo com a palavra. Espírito Santo, Abba, Pai, Senhor Espírito Santo, venha nos dar a tua porção, esse maná fresco, essa porção do teu amor, a tua palavra.
e que Jesus Cristo esteja no meio de nós e que Jesus Cristo seja manifestado, seja demonstrado e que a glória do Senhor inunde e invada toda a casa, todo o espírito. Pai, faz-nos conhecer a Ti. Faz-nos conhecer a Ti. Que cada espírito veja a Tua face. Que cada espírito contemple a Sua glória. No nome de Jesus. Na liberação da Tua palavra. No santo nome de Jesus. Aleluias. Glorificado, exaltado seja o Senhor. Aleluias. Aleluias. Primeira pergunta que o Senhor Espírito Santo me deu para fazer para você nesta manhã é: no princípio Deus, e quem é Deus? Quem é Deus? Quem é Deus? Quem é Deus? Nós estamos falando sobre propósito. E essa palavra propósito nunca foi uma palavra tão banalizada e tão mal interpretada e tão mal explicada como ela tem sido nessa geração. E por isso, eu quero fazer um acordo com cada uma e com cada um de vocês. Durante esses 40 dias de uma vida com propósito, eu quero que você possa substituir a palavra propósito pela palavra, ou melhor dizendo, pela frase, vontade de Deus. Vontade de Deus. O que é o propósito, senão a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a tua vida e para a minha vida? Propósito, para simplificar, para ficar simples, é a plena, completa vontade de Deus sendo vivida e experimentada por você todos os dias da sua vida. Cumprir a vontade de Deus é, senão, cumprir o teu propósito. Comecei o desafio com vocês ainda, minha garganta está 100% sarada para a glória de Jesus. É o que eu declaro, porque essa é a verdade. Porque pelas pisaduras do Senhor, eu sou sarada. Amém? Glória a Deus. E a pergunta é: quem é Deus? Porque tudo começa com Deus. Se nós nascemos para fazer a vontade de Deus, quem é Deus? E eu quero que você possa, e eu vou repetir algo que eu disse: não espere
que eu venha comentar, como resumir o que o capítulo 1º desse livro, o autor deste livro, Uma Vida com Propósito, é do Rick Warren, e nós não vamos resumir aqui durante esses 40 dias cada capítulo. A primeira vez que o Senhor me deu a oportunidade de ler esse livro e de explanar, de falar da palavra do Senhor, utilizando como fundamento capítulos deste livro, foi, se não me falha a memória, em 2022, final de 2022 para de 2023. E foi algo muito maravilhoso poder ouvir o Senhor Espírito Santo trazer tantas grandiosas revelações. E desta vez, eu posso dizer para vocês que nada mais tão maravilhoso. Peraí, Jesus. Nada mais maravilhoso do que tantas revelações que o Senhor nos tem dado. E a revelação do dia de hoje vai te surpreender muito. A palavra do Senhor diz que em Provérbios 29, verso 18. Provérbios 29, verso 18 diz: Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Nesse primeiro dia desse desafio, uma vida com propósito, uma vida de acordo com a vontade de Deus, uma vida com o Espírito Santo. A primeira coisa que nós precisamos entender é o que foi perdido lá no Éden. Quando do pecado do homem, o que foi perdido no Éden? E o que foi perdido no Éden foi nada mais que nada menos do que a glória. A Bíblia diz na carta aos Romanos que todos pecaram e destituídos da glória. Romanos capítulo 3, versículo 23 em diante. Pois todos pecaram e destituídos, e agora se tornaram carentes, pobres, vazios da glória de Deus. E em Provérbios diz que onde não há revelação divina, em outras versões diz, onde não há profecia, o meu povo se desvia, o meu povo se perde, o meu povo perece. Eu nem vou entrar no mérito o autor fala muito bem nesse primeiro capítulo sobre as inúmeras buscas do ser humano, do homem, de compreender o seu propósito, de entender por que esse ser humano está aqui na Terra, qual a finalidade dele aqui na Terra. Eu nem vou entrar no mérito de que o homem tem perdido tanto tempo buscando em tantas coisas, nas filosofias humanas, na ciência humana, na carreira humana, na profissão humana, nos significados humanos superficiais. E ele tem se frustrado, pensando que o seu propósito, pensando que a vontade de Deus para a vida deles
é uma carreira, é uma profissão, é a caridade, são tantas coisas. E a Bíblia nos diz que o homem, quando pecou, ele perdeu a glória de Deus. Mas o que é a glória de Deus? O que é a glória de Deus? Primeiramente, a glória de Deus senão a manifestação do Filho de Deus. A expressão perfeita do amor de Deus por meio de Jesus Cristo, que é o amor, que é a palavra. O homem pecou e ele perdeu a glória. Ele perdeu a revelação da palavra, ele perdeu o conhecimento de Deus Pai. Ele perdeu a comunicação, ele perdeu o conhecimento de Deus. Ele perdeu a glória. Conhecer a Deus, ver a Deus como Ele é, reconhecer-se em Deus como filho, como produto das suas mãos, como obra-prima das suas mãos. O homem perdeu a palavra. Ele perdeu o poder. Ele perdeu a glória. E a Bíblia diz: onde não há revelação divina, onde não há profecia, o povo se perde. O povo se desvia. O povo de Deus se torna perdido. E eu vou dizer para você, não é porque muitos são salvos que eles não estão perdidos. E você vai entender o que é vida eterna. A vida eterna. Jesus veio para nos dar de volta a glória que fora perdida, que na verdade fora roubada pelo engano, pelos ardis, pela mentira do inimigo. E a glória nos foi restituída duplamente. Porque a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A glória nos foi restituída, mas a pergunta é: o que é verdadeiramente a glória? E será que você tomou posse da glória que lhe foi restituída pelo sangue de Jesus derramado na cruz? Será que verdadeiramente você conhece a Deus ou você tem estado perdido e perdida? Agora eu quero que você agora entenda primeiro a vontade de Deus. Agora você vai ter uma revelação de quem é Deus. E antes vamos entender se o propósito é a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Em João capítulo 6, versículos 38 a 40. João 6, 38 a 40. A palavra do Senhor diz: pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, isso Jesus dizendo, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Primeira coisa que você tem que anotar: quem te enviou aqui para essa terra foi Deus, foi o teu Pai.
Você não é obra do acaso, você foi enviada. Você foi enviado. Por quem? Pelo Pai. E esta é a vontade daquele que me enviou. Agora prestem atenção. Qual é a vontade do Pai? Que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai, aqui ó, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Pera. Então, a vontade de Deus, a vontade do Pai, é que eu e você tenhamos vida eterna. Ah, tá, entendi. Então, Deus quer que eu more no céu com Ele eternamente. Essa é a ideia rasa de vida eterna que a maioria tem. Agora, o que vem a ser vida eterna? Pega sua Bíblia em João, capítulo 17, versículo 3. João 17, versículo 3. Vamos ver o que é a vida eterna? Você vai começar a compreender a vontade de Deus para sua vida. E esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo a quem enviaste. O que é a vida eterna? É muito além do que um dia lá na frente, daqui a um tempo, viver eternamente na glória no céu. A vida eterna é conhecer a Deus. O que o homem perdeu quando pecou? Perdeu, carece da glória. O que é a glória? A glória é uma pessoa. A glória é uma pessoa. A glória é o Jesus. A glória é o Senhor Espírito Santo que manifesta Jesus. E a glória é conhecer a Deus como Ele é, como o único Deus. Conhecer a Deus. Esta é a vontade do Pai. Agora, conhecer a Deus. Esta é a vontade do Pai. Esse capítulo diz: no princípio, Deus. Tudo começa com Deus. E eu prefiro ficar com a seguinte frase: tudo é Deus. No princípio, Deus. Mas o Senhor hoje, ele tem um chamado para a sua vida. Hoje o Senhor, ele fez arder, queimar como brasa no meu coração. Enquanto o Senhor Espírito Santo ministrava ao meu espírito nessa madrugada. O Senhor, ele quer que você conheça a Ele.
para que você seja a voz que faz e que o fará conhecido às nações, nessa e por todas as demais gerações. Cleiciane, não tem um ministério, não tem o ide, pregai o evangelho, expulsai demônios, curai enfermos. Eu quero te dizer, eu demorei muitos anos para entender que quando e quanto mais eu conheço o Pai, mais inevitável se torna não cumprir todas essas coisas. Eu não estou aqui proclamando essa palavra neste dia, nesta hora, pela minha vontade. É porque é a vontade do meu Pai, do nosso Pai, e a palavra dele seja proclamada. Sabe por quê? Porque a palavra é Deus. E o que sai da minha boca nesta hora não vem de mim, humana, mas vem do Espírito, que é Deus. E quando eu estou falando, eu não estou falando palavras, eu estou declarando Deus. Eu estou liberando Deus. Eu estou liberando quem Ele é através da palavra. E e quanto mais você conhecer a Deus, mais inevitavelmente você vai declarar quem Ele é através do Logos, que é falar a palavra dele. Agora vem a pergunta: qual é a vontade de Deus? Eu quero que você vá lá em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, para você entender quem é Deus. Quem é Deus? No princípio, Deus, Deus é tudo, Deus é a palavra. Ah, mas o Senhor, no princípio, Deus. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus: primeiro momento em que Deus diz algo. E disse Deus: haja luz. A sua primeira obra, que representa quem ele é quando ele diz. Quando você conhecê-lo, você também vai dizer.
E o que você disser não serão palavras humanas, serão labaredas, chamas de fogo. E disse Deus: haja luz. Você pensa que essa luz que a gente conhece como luz, nós temos uma visão muito limitada de luz. Luz. Haja luz. E eu quero nessa hora poder expandir um pouco. Quem é Deus para você e o que significa essa luz quando Deus disse, quando Deus diz, quando Deus fala. Lembra que no início nós falamos que sem profecia o que é? Sem a palavra, sem a comunicação, sem ouvir a voz de Deus. Sem a palavra, o meu povo perece. Que palavra é essa? Eu quero que você possa abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículos 28 e 29. Hebreus 12, versículos 28 e 29. Portanto, tendo recebido um reino que não pode ser removido, retenhamos a graça pela qual podemos servir a Deus de forma aceitável, com reverência e temor divino, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Quem é Deus? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Quero que você entenda algo. Quando Deus disse, haja luz, era o fogo consumidor de quem Deus é, bradando, dizendo, falando. Quando a palavra do Senhor é dita, fogo é liberado do altar de Deus. O fogo é liberado do altar de Deus. Olha o que diz em Jeremias capítulo 23, versículo 29. Jeremias 23, versículo 29 diz: não é a minha palavra como um fogo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo. Não é a minha palavra como fogo. Sabe o que o Senhor está dizendo para você hoje, nesta madrugada? Eu estou te chamando para ser uma brasa viva do meu altar. Para que quando você abrir a sua boca, não saiam palavras, mas saiam fogo. Para que quando você abrir a sua boca, não saiam palavras humanas, mas saiam da sua boca brasas vivas do altar. Eu não sei se você sabe, mas o que muda, o que transforma, o que revoluciona, o que renova o espírito de um homem é uma coisa senão o fogo.
a palavra viva, a brasa viva do altar, o fogo santo que é o próprio Deus, em forma da palavra, que é a verdadeira profecia. Porque a verdadeira profecia é a palavra que sai da boca de Deus. E somente aqueles e aquelas que conhecem a Deus podem ouvir a verdadeira profecia. E Apocalipse diz que o espírito da profecia é, senão, o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus. O espírito da profecia. Oh, o espírito da profecia foi perdido pelo homem no pecado. Mas o Senhor nos deu novamente o espírito da profecia, ouvir a voz de Deus, receber o fogo consumidor dele no nosso espírito, para que você arda em chamas, para que você não seja apenas uma voz, mas para que você seja uma voz, para que da sua voz não saia palavras, mas que saiam as profecias de Deus, como labaredas de fogo para essa geração. Porque o Senhor quer usar a tua boca como voz para liberar as brasas vivas do altar de Deus, para revolucionar, para transformar, para renovar, para transformar, impactar esta geração através da sua vida. Só que primeiro, Ele quer que você conheça o fogo. Ele quer que você tenha intimidade com esse fogo. E vem uma pergunta, Gleiciane, como é possível eu conhecer a Deus? E aí eu já te digo uma coisa. Se você é simplesmente alguém que confessou Jesus, porém ainda não foi revestida do fogo do Espírito Santo, impossível. Não há possibilidade de você conhecer a Deus. Porque a palavra de Deus diz que homem nenhum consegue ver a Deus e não morrer. Então eu preciso tornar-me uma chama, um fogo, porque só fogo suporta estar na presença de outro fogo. Ramatsura mandele. Rabassura balara cardelirio rori amare vassuri amare le rescere le vassure. Oh ragastura mandele rebascere. Oh ramas. Oh ramasura mansura. Somente o Espírito Santo, o Senhor Espírito Santo, o Espírito de Deus, que é poder,
Somente Ele pode conduzir você em toda a verdade. Mas Ele só pode te conduzir em toda a verdade se dentro do teu espírito, se dentro de você houver um espírito ardente, um espírito que está em chamas. Porque somente um espírito em chamas suporta a presença do Todo-Poderoso que é Deus, porque Deus é fogo consumidor, porque Deus é Espírito, porque Deus é a palavra, porque a palavra é fogo, porque a palavra é Jesus, porque a palavra é viva, porque a chama é viva, porque o fogo é vivo e ele está continuamente vivo sobre o altar. Não é possível conhecer a Deus sem que antes você seja uma chama ardente. O Senhor está levantando uma igreja que não é apenas tições. Aleluia. Oh, aleluia. Mas é uma chama. Porque fogo, ele gera mais fogo. E o Senhor está te chamando para arder na presença dele. Aleluia! Oh, Espírito de Deus. Porque se você arder na presença dele, você vai multiplicar a chama. Você será um incendiador. Você vai incendiar toda uma floresta. Oh, porque a igreja do Senhor são as árvores do Senhor. O Senhor é fogo. Olha o que aconteceu com Moisés. A vida de Moisés foi transformada quando ele se encontrou com uma sarça ardente. Quando Moisés, ele olhou e ele viu que a sarça ardia. Só que diferente, ela não se consumia, porque esse fogo não se apagava. Quando Moisés encontrou-se com o fogo, Moisés tornou-se como fogo. E quando Moisés tornou-se como fogo, ele foi enviado para libertar todo o povo de Deus. E eu quero finalizar com você. Eu peço que você abra Isaías. Isaías. Aleluia, Jesus. Isaías capítulo 6. Aleluia. Isaías capítulo 6.
Diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor assentado sobre um trono alto e exaltado, e a orla de seu séquito encheu o templo. Acima estavam os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam sua face, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E um clamava aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque estou arruinado, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, porque meus olhos têm visto o Rei dos exércitos. Então voou um dos serafins em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, a qual ele tinha tirado do altar com uma tenaz. E ele colocou sobre a minha boca e disse: veja, isso tocou seus lábios, e a tua iniquidade é removida, e o teu pecado purificado. Olha, veja. Então, também ouvi a voz do Senhor dizendo: quem irei eu enviar? E quem irá por nós? Então disse eu, Isaías: aqui eu estou, envia-me. Veja que Isaías viu ao Senhor e ele pensou: agora eu vou morrer. Mas um serafim pegou uma brasa viva do altar e tocou os lábios de Isaías. E sabe o que o Espírito do Senhor me disse nessa madrugada? Ele me disse: eis que estou pegando brasas vivas do meu altar e tocando vidas nesta hora. E sabe o que acontece quando uma brasa ela toca na madeira? Eu não sei se você já viu, quando você pega uma brasa que está na ponta de uma madeira. Imagine uma brasa e você toca numa madeira. E você toca. Essa brasa que antes estava só nela, ela começa a incendiar a madeira. Ela começa a incendiar. E aqui o que aconteceu foi que Isaías foi tocado pela brasa. E quando ele foi tocado pela brasa do altar, Isaías começou a incendiar. Isaías tornou-se como a brasa do altar. Isaías tornou-se como uma chama de fogo. E Isaías ouviu a voz do Senhor. Porque quando nós somos revestidos do fogo do Senhor, o Senhor fala, o Espírito da profecia fala. E quando o Espírito da profecia fala, eu vejo Deus, eu ouço Deus e eu obedeço a Deus. E quando o Senhor disse: ai, quem nós vamos enviar? E Isaías, purificado, cheio, em chamas, ardente, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor está tocando a sua vida com brasa viva do altar, e Ele está esperando até que você veja, até que você ouça, até que você diga: ei, Senhor, eis-me aqui, envia-me
geração, porque eu quero também que dos meus lábios saiam fogo, palavra viva, brasas vindas do teu altar. Porque da minha boca também vai sair o haja fogo, haja luz. E onde você abrir a tua boca, não vai sair palavras, mas vai haver fogo. E onde quer que você esteja, fogo vai ser liberado da tua boca. Oh, porque essa geração precisa do fogo que está no altar do Senhor. Porque essa geração precisa da palavra viva que sai da boca de Deus. Porque essa geração precisa do verdadeiro testemunho de Jesus. Porque essa geração precisa do espírito da profecia na boca dos filhos e das filhas do Senhor. Aleluias. Oh, aleluia. Rabasonarabashika rebasure. Surabaya rebasure mandele rebas. Oh, rebasure. Rala raga soramandoloriaste. Oh, é só uma chama que arde, é somente uma chama que arde, que é capaz de dizer ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Não porque eu sou, mas é porque a tua chama arde em mim, é porque a brasa viva do teu altar arde em mim. Oh, é porque eu sei que eu sou madeira, mas eu sou madeira que arde, eu sou madeira que queima, e o fogo do Senhor arde, o fogo do Senhor arde, o fogo do Senhor arde no teu altar continuamente. Aleluias! Deus está procurando filhos, Deus está procurando aqueles que querem morrer para sua própria vontade, para fazer a viva chama do Espírito arder, para que você seja um disseminador, um propagador de chamas, de brasas vivas do altar. Aleluia! O fogo do Espírito Santo está tocando vidas nesta hora. Oh, aleluias! Brasas vivas do altar. O anjo do Senhor nesta hora está tocando sobre vidas, está despedaçando todo jugo, está queimando toda iniquidade, está purificando de todo pecado nesta hora, porque a brasa viva foi retirada nesta hora do altar do Senhor e está tocando espíritos aqui. E existem espíritos que estão sendo incendiados nessa hora. Aleluias, aleluias. Oh, aleluias. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluias, Deus. A glória, a glória, a glória já foi. A glória foi restituída. Porque onde tem fogo, a glória do Senhor é manifestada. Onde tem fogo, a glória do Senhor é revelada. Onde tem fogo, tem palavra. Onde tem fogo, tem revelação. Onde tem fogo, tem transformação. Onde tem fogo, tem renovação. Onde tem fogo, tem obediência. Onde tem fogo, tem Jesus queimando em você. Que você possa dizer: já não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. Porque a chama
arde e arderá continuamente sobre o altar. E este altar sou eu. Aleluias, aleluias, aleluias. Que você possa dizer ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim, porque eu não vim senão para fazer a tua vontade. E a tua vontade é que eles tenham vida, que eles te conheçam assim como eu tenho te conhecido. Porque todo aquele que está diante, queimando e ardendo diante do altar do Senhor, deseja que mais venham arder diante do altar do Senhor, porque é uma brasa, porque é uma chama, ela necessita crescer, crescer, crescer. E esse fogo só cresce quando ele é espalhado, multiplicado. E quanto mais a palavra do Senhor é proclamada, mais o fogo do Senhor é multiplicado e mais Jesus se torna grande. E a glória dele é manifestada. O Espírito Santo é aquele, é o poder que vem sobre a igreja e que faz queimar todo o altar e que faz esse altar arder continuamente. Aleluias, 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 aleluias. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor por esta palavra. Aleluias, aleluias, aleluias. Quem já está em chamas, quem foi tocado nesta hora pela brasa viva do altar. Aleluias, Deus é fogo. No princípio, Deus. No meio, Deus. No final, Deus. Porque Ele é o princípio, porque Ele é o meio, porque Ele é o fim, porque Ele é tudo, porque Ele é tudo, porque Ele é tudo. Porque onde há fogo no início, há fogo no meio, há fogo no fim. Porque o fogo consome todas as coisas. Porque Ele é. Porque Ele é. Porque Ele é Deus. E não há outro Deus além do nosso Deus. Porque Ele é santo, 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 santo. Eu vou orar por você nesta hora, em nome de Jesus. Amanhã, se Deus quiser, eu peço que vocês permaneçam, que eu vou orar por vocês que estão aqui. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui novamente para trazer mais revelações vindas diretas do altar do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias.